tarde. Vamos para mais um componente curricular, dessa vez matemática, tá bom? Nessa terceira quinzena, nós vamos estudar as habilidades 17, a 18 e a 19. Nessas habilidades, nós vamos associar prisma, pirâmides e suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as apresentações planas e espaciais. Na habilidade 18, reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros e softwares de geometria. Na 19 é reconhecer simetria de reflexões em figuras e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras concludentes com o uso de malha quadriculada de software de geometria. Esse estudo tem como função o desenvolvimento do pensamento geométrico construído por um conjunto de componentes que envolve o processo cognitivo com a percepção, a capacidade para trabalhar com imagens mentais abstratas, abstrações, generalizações, discriminações e classificações de figuras geométricas, entre outros. No primeiro passo, para iniciar, leia com atenção as informações acerca do tema. Geometria é um estudo de formas dos objetos presentes na natureza, das posições ocupadas com esses objetos, das relações, das propriedades relativas e essas formas. Analise a cena abaixo, certo? Vocês vão analisar essa cena aqui. Onde se passa a história? Onde é que essas crianças estão brincando? Do que as crianças estão brincando? De quais dessas brincadeiras você participou? Você viu que muitos dos objetos que nos cercam, pela forma que tem, dão ideias de sólido geométrico. Aí nós temos o cilindro, o cone, o cubo, a pirâmide hexagonal, o triângulo triangular, a esfera, o paralelepípedo, a pirâmide quadriculada, o prisma triangular. Qual ou quais dessas formas apresentam uma cena do passo anterior onde as crianças brincam? Vocês vão fazer a relação, tá bom? Vocês vão olhar, observar e vão dizer qual ou quais dessas brincadeiras aparecem na cena do passo anterior onde eles brincam. Veja a classificação do sólido geométrico. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais definidos no espaço. Alguns exemplos dos sólidos geométricos são os cubos, as pirâmides, prisma, cilindro e esfera. O conjunto de todos os sólidos geométricos costuma ser dividido em três grandes grupos: poliedros, corpos redondos e outro. Trago para você exemplos de poliedro e corpo redondo. Pirâmide, aí vem aqui os poliedros, pirâmides e prisma, corpos redondos, cones, esferas e cilindros. Questão 1. Modele com argila, que é o barro, ou massa de modelar alguns poliedros ou corpo redondo. Depois escreva as estratégias usadas para modelá-los. O que você observou entre diferença e semelhança no sólido que você modelou? Questão 2. Na geometria, um objeto apresenta simetria quando se parece com o mesmo depois de uma transformação com reflexão ou rotação. O que é simetria? É quando as duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. Esse conceito utilizado na matemática, na geometria, na gramática, na arte, na natureza e, é claro, na arquitetura. O eixo da simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. Veja os exemplos. Olha os exemplos aqui, tá bom? Figuras simétricas e figuras não simétricas. Quais são os eixos da simetria da região quadrada? Vocês vão dizer. Quantos eixos da simetria o triângulo apresenta? Desenhe e pinte a parte que falta da figura e confira. Que desenho você formou? Que figura formou a parte do telhado? Quantos eixos da simetria esse desenho apresenta? Agora nós vamos para o segundo passo.
Aprofunde seus conhecimentos sobre os ângulos na página 59 e 61 em seu livro didático, onde você encontra atividades referentes. Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem na vertiz e são medidas em grau. Tipos de triângulo. Conforme as suas medidas, os ângulos são classificados em agudo, reto, obtuso e raso. Exemplo: o agudo mede menos do que 90. O reto mede o mesmo que 90, que é igual, tá bom? E o obtuso mede mais que 90 e menos que 180. O raso. O ângulo raso, também conhecido como meia volta, mede o mesmo que 180 graus, certo? Aí tem aqui o exemplo. Letra A, aí B, 180 graus, tá lá no meio. Após essas informações, observe a porta da sua casa para responder as seguintes questões. Qual é o formato da porta? Retangular, quadrado ou de outro formato? Aí você vai olhar a porta da sua casa e vai responder. Quantos ângulos ela tem? Vai dizer quantos ângulos a porta tem, tá bom? Qual a medida do ângulo da sua porta? Quanto é que a sua porta mede? Então, ela é o quê? Aí você vai dizer. Terceiro passo. Resolva as questões 1, 2 e 3 na página 67 do seu livro, onde você encontrará problemas simples e possibilidades. Não esqueça de observar a quantidade de mesa e vaso. Transcreva a resposta. Na primeira questão, aí vocês vão responder a primeira, a segunda e a terceira. Letra A. E a letra A. Por que ela terá essa quantidade de possibilidades? Parabéns por mais uma etapa de estudo cumprida. Até o próximo caderno, tá bom? Aí vocês vão responder a autoavaliação. Um abraço a todos e fiquem com Deus.